Olá, meu nome é Caio, eu sou professor do Centro Universitário São Lucas. Vamos falar um pouquinho sobre as meningites. As meningites são os processos agudos que acometem as leptomeninges, e no Brasil ela tem em torno de 30 mil casos por ano, com uma alta letalidade por volta de 20%, e a faixa etária mais comum ela ocorre entre 3 meses e 3 anos. Falando a etiologia basicamente a gente divide nos agentes neonatais, a gente acaba extrapolando até os 2 meses, são os agentes pertinentes ao período neonatal, e a partir de 2, 3 meses os agentes mais comuns são o meningococo, o pneumo e o hemófilos. O hemófilos antigamente era o mais comum, porém após o advento da vacinação ele se tornou menos. Em quadro clínico, a tríade clássica sintomatológica são a cefaleia, a febre e os vômitos, tá? E juntando a tríade com as lesões de pele, dentre elas o rache cutâneo ou as petequias, que acontece geralmente no abdômen e membros inferiores, são os sinais mais característicos nessa criança acima de 1 ano, tá? Que é quando geralmente a fontanela está fechada, tá? E são sinais bem inespecíficos, porém geralmente são os mais característicos do quadro de meningite. E o que vai confirmar mesmo vai ser o exame físico e depois a punção líquida. Aqui tem as lesões petequiais, tá? E no exame físico que vai te ajudar mesmo, né? A gente tem a rigidez nucal e os sinais clássicos de Kernig e Brudzinski. O Brudzinski, você faz uma flexão cervical, o paciente em posição supina, né? Barriguinha para cima. Você faz uma flexão cervical, ele sente uma dorsalgia e a resposta, ele tem uma flexão dos membros inferiores, tá? Por que ele faz essa resposta? Porque ele tem uma dorsalgia em resposta à flexão forçada da cabeça. Esse é o sinal de Brudzinski. O Kernig, a criança em supina, tem faz um ângulo de 90 graus, coxa, abdômen. Aí quando eu faço a extensão da perna sobre a coxa, a criança tem uma dorsalgia, tá? E faz flexão contralateral. Esse é o Kernig. O diagnóstico nos lactentes, nos menores, né? São bastante inespecíficos, tá? Dentre eles, o que mais chama atenção é que a criança tem uma febre, irritabilidade importante, choro persistente, tá? E chama bastante atenção as crianças com febre e convulsões e o abalamento de fontanela no exame físico, tá? Então, é muito mais inespecífico no bebezinho, no lactente, porque ele não apresenta os sinais clássicos de meningite, tá? Rigidez nucal e os sinais clássicos mostrados anteriormente. O líquor que vai confirmar esse diagnóstico, vai conseguir diferenciar se esse líquor fala a favor de uma meningite bacteriana, viral ou tuberculose, que são as mais comuns, né? Então, o que chama bastante atenção, inicialmente a gente vai fazer a avaliação da celularidade. Então, nas purulenta, ou seja, as bacterianas, a gente tem uma pleocitose importante, geralmente acima de 1000 células, tá? Com predomínio de neutrófilos polimorfonucleares. Nas virais, a maioria não atinge por volta de 500 células, predomínio de linfócitos, tá? Tuberculose também tem um aumento, tá? No máximo 500, com predomínio de linfócitos, tá? A glicose, ela é bastante consumida nas bacterianas, tá? Geralmente abaixo de 30 miligramas, tá? Por decilitro. E nas virais de tuberculose não chama tanta atenção, não.
A proteína, ela está bastante aumentada, principalmente na meningite tuberculosa, tá? É o que a grande diferença em relação aos 3 tipos de meningite é que a hiperproteinorraquia ela é bastante evidenciada na meningite tuberculosa. A bacterioscopia direta, lembrando de pedir a coloração por Gram e Zio-Nielsen, né, para diferenciar da meningite por tuberculose, tá? Então, se apresentar a bacterioscopia por Gram, eu tiver diplococos Gram positivos, geralmente fala a favor do pneumococo. Diplococos Gram negativo, meningococo. Coccobacillus Gram negativo, hemófilos, tá? Cocos em cacho de uva, o estáfilo, né? Nas virais serão negativas e o Zio-Nielsen na suspeita de meningite por tuberculose. Cultura é bastante importante, tudo, só que o resultado vai demorar para ficar pronto e não vai te ajudar de imediato, né? Vai ajudar nos casos existentes. Tratamento, como é uma doença bem grave, né? Tem grande mortalidade, né? A gente sempre tem que fazer as medidas de suporte básicas, né? Manter a permeabilidade das vias aéreas, monitorização do aparelho cardiovascular, tá? Manter o hemodinâmico, hidratação de manutenção e fazer uma investigação de distúrbios hidroeletrolíticos. E corticoides, bastante discutível, porém ainda ele é realizado quando a gente não tem o agente etiológico definido, principalmente porque diminui sequelas por surdez devido ao hemófilos, tá? Então ainda a gente administra desde que não saiba o agente etiológico, tá? Então é realizado porque diminui a surdez nos casos de meningite por hemófilos. Antibiótico terapia nas crianças acima de 2 meses, tá? Os neonatais a gente deixa para um outro momento a gente discutir, tá? O tratamento empírico vai começar com ceftriaxona ou cefotaxima, que são cefalosporinas de 3ª geração. Nos Estados Unidos tem já encontra-se bastante resistência da meningite por pneumo versus a penicilina cristalina. Então uma das opções seria acrescentar a vancomicina quando eu tenho essa meningite por pneumo, tá? Mas o tratamento empírico, não o específico, o tratamento ele é realizado com ceftriaxona de uma maneira geral. Por que ceftriaxona? Porque ele cobre os 3 principais agentes etiológicos da meningite, ou seja, meningo, pneumo e hemófilos, tá? A duração do tratamento para meningococo 5 a 7 dias, pneumo 10 a 14, hemófilos 7 a 10, e aqui fala relacionado aos agentes neonatais, né? Então, de uma maneira geral, 10 a 14 dias. Choque, coagulação intravascular disseminada, artrite meningocócica, principalmente em meninas, adolescentes, pericardite, miocardite, raro acontecer, e as complicações, dentre elas a mais comum, a surdez, né? Temos diversas, né? E o que chama atenção também são as coleções subdurais e os empiemas subdurais. Isso geralmente acontece. O empiema subdural é quando eu tenho a presença de uma criança que está com o tratamento correto para meningite, né? E a criança ela mantém febre prolongada, 4, 5 dias de febre, a fontanela se mantém abaulada na criança menor, né? Presença de convulsões e sinais neurológicos focais. Aí nesse caso a gente vai lançar mão de medidas de exames de imagem, entre elas, aqui por exemplo tem uma tomografia, né? Mostrando aqui um empiema, né? O tratamento vai ser a drenagem e antibiótico terapia de amplo. Em relação à profilaxia, a gente faz profilaxia para meningococo em todos os contactantes, né? Tanto domiciliares, os contatos de creches e quem teve contato com secreções orais do paciente, né? Os profissionais de saúde, de uma maneira geral. Então está indicado em todos
os tipos de contactante. Para hemófilos, a indicação já é bem específica, né? Seriam os contactantes domiciliares íntimos, de qualquer idade, que convivam com o doente, com a meningite, né? Então tem uma criança com meningite por hemófilos tipo B. E na casa tem um contactante domiciliar menor de 4 anos, e esse contactante ele não tem a vacina completa para hemófilos, tá? Lembrando que a vacina de hemófilos ela faz parte da pentavalente, e a pentavalente é administrada aos 2, 4 e 6 meses, tá? Então, de uma maneira geral, quase toda criancinha a partir dos 6 meses vai ter o calendário vacinal completo. Então, improvável que necessite usar essa profilaxia, mas se tiver uma criança menor de 4 anos e com o esquema incompleto, faz a imunoprofilaxia, a quimioprofilaxia para todos os contactantes domiciliares. Com o que é realizado a antibiótico profilaxia? Para meningococo, tanto meningo quanto hemófilos, vai ser a rifampicina, tá? Então, nas crianças, a rifampicina é usada 10 mg, de 12 em 12 horas, 2 dias. E no hemófilos, 20 mg, uma vez ao dia, por 4 dias. E nos adultos, tem os comprimidos aqui, conforme descrito. De alternativas para os adultos, né? Tem a ceftriaxona e a ciprofloxacina. E para a criança, a ceftriaxona.